A primeira fonte de tráfego, que é extremamente importante, e isso vai te dar uma boa quantidade de tráfego no médio e longo prazo, é o seu blog. Então é importante que você tenha um blog no seu site, é importante que você tenha um site, mesmo que tenha um site só para ter um blog, mas é importante que você tenha um site onde você possa escrever os seus conteúdos. Tem gente que não gosta de chamar pelo nome blog, mas quando a gente fala de blog, a gente está falando basicamente de produzir conteúdo. Então você precisa ter um local onde você possa produzir os seus conteúdos. E obviamente dentro desse blog é importante que você conheça e suba os seus conteúdos com base em SEO, no Search Engine Optimization. Afinal, você está produzindo conteúdo para atrair tráfego, ok? E esse tráfego quase que massivamente, quase que exclusivamente vem do Google. E para que você consiga atrair tráfego do Google, é importante que você saiba como que o Google enxerga o conteúdo dentro do site das pessoas. Então é importante que você produza conteúdo, você entenda o que as pessoas querem, Para isso, você pode utilizar algumas ferramentas, como por exemplo o Google Trends. Você consegue identificar o que o seu público está pesquisando dentro do Google Trends, e aí você vai ter uma ideia para poder começar a produzir os seus conteúdos. O planejador de palavras-chave do Google também vai te dar uma ideia do que as pessoas estão pesquisando, porque assim, não é simplesmente você ir lá e produzir qualquer conteúdo. Ah, eu acho esse tema aqui legal, eu vou lá e produzo. Mas será que as pessoas estão pesquisando, estão procurando por esse tipo de conteúdo? Por isso que é importante que você, antes de começar a produzir conteúdo, entenda o que as pessoas estão pesquisando. E em cima desse entendimento que você vai começar a produzir os seus conteúdos. Ok? Uma ferramenta boa para isso também é o SEMrush. Dentro do SEMrush, você, por exemplo, você fala, eu vou produzir um conteúdo sobre fontes de tráfego. Aí eu jogo, toda a produção de conteúdo é em cima de uma palavra-chave. Então a palavra-chave que eu quero me posicionar e atrair tráfego do Google é a palavra-chave fontes de tráfego. Então eu quero aparecer no Google quando alguém digitar fontes de tráfego. Aí eu pego essa palavra-chave fontes de tráfego e jogo lá no SEMrush. O SEMrush vai me falar, para você ranquear bem para essa palavra-chave, você precisa produzir, por exemplo, 1000 palavras. O seu título tem que ter a palavra X. A palavra X tem que repetir X vezes dentro do seu conteúdo. É importante que você tenha backlinks no site A, B e C e assim por diante. Ou seja, o SEMrush vai te dando ali todos os direcionamentos do que você precisa fazer para ter um bom desempenho dentro da rede de pesquisa do Google. Ou seja, além do SEMrush te ajudar na pesquisa paga, o SEM vem de Search Engine Marketing, que é o estudo dos mecanismos de pesquisa paga, ele também vai te ajudar na pesquisa orgânica, ok? Além disso, ele também consegue te dar quais são as principais palavras-chave que os seus concorrentes usam. Então eu já tive muita ideia de conteúdo a ser produzido com base na pesquisa dos meus concorrentes. Então eu entro lá no SEMrush, coloco o endereço do meu concorrente e ele vai me dar quais são as principais palavras-chave disponíveis. Beleza? Então essas são algumas ferramentas que você pode utilizar para entender o que as pessoas estão pesquisando. A última ferramenta que eu acho bem legal também é o Answer the Public. Também é uma ferramenta, um site, answerthepublic.com. É um site que também vai te dar dicas de palavras-chave para que você possa produzir os seus conteúdos. Então, com essas ideias aqui, certamente você já vai conseguir produzir bons conteúdos, ou pelo menos ter ideias para produzir bons conteúdos e começar a atrair tráfego para o seu site. Lembrando, é legal, é importante que você pense principalmente em topo de funil e meio de funil na questão de produção de tráfego. Porque muitas vezes em final de funil, e eu não estou falando que você não precisa ou não é necessário produzir conteúdo para final de funil,
Mas é interessante também você produzir conteúdo para começo e meio de funil. Há uma boa integração nas estratégias de produção de conteúdo com o inbound marketing. Você produz conteúdo, atrai as pessoas, converte em lead, relaciona e depois vende. Então, não pense somente em final de funil. Ah, eu vendo curso de inglês. Eu não preciso pensar em somente palavra-chave relacionada a curso de inglês. Eu preciso entender por que as pessoas pesquisam por curso de inglês. Ah, elas pesquisam porque elas têm interesse em entrar no mercado de trabalho. Então eu preciso escrever sobre isso. Eu preciso escrever sobre o mercado de trabalho. Essa é a ideia da gente pensar no blog, ok? Pensar no blog impactando as pessoas em começo de funil, em meio de funil e também em final de funil, tá? Pense de uma maneira mais global nessa primeira fonte de tráfego.